Olá! Continuando o nosso estudo da Lei nº 13.709 de 2018, vamos analisar os dois últimos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais: a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e aos direitos humanos, juntamente com o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e do exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Lembrando que o conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book número 3. Para dar início ao nosso conteúdo, vamos relembrar o artigo 1º da Constituição Federal. Nesse artigo é determinado que a República Federativa do Brasil tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que se referem à relação empregador-empregado. Mas o que significa essa livre iniciativa? A livre iniciativa diz respeito à abertura para a participação livre de toda e qualquer pessoa na economia de mercado. Juntamente com os valores sociais do trabalho, eles formam a estrutura da Organização Econômica e Social Nacional. A Lei nº 13.709 de 2018 se relaciona às questões como a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, porque é fundamentada nos direitos de liberdade e de privacidade. Isto significa que todas as empresas são legalmente obrigadas a lidar com os dados de trabalhadores da maneira adequada, de modo a garantir que as informações obtidas da relação empregador-empregado sejam utilizadas e guardadas da forma adequada. Um dos objetivos da nova legislação é fortalecer a segurança das relações jurídicas e a confiança do titular no tratamento de dados pessoais. A aplicação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, terá grande impacto nas relações comerciais e de consumo que exigem a coleta de dados. Isso porque é uma tendência crescente realizar o tratamento de dados pessoais para reunir e analisar os hábitos de consumo das pessoas, além de suas condições financeiras e de crédito. Então, podemos entender que a mesma abordagem sobre a responsabilidade das empresas em relação aos dados coletados pode ser feita em relação à defesa dos direitos do consumidor que cede os seus dados. O artigo 170 da Constituição Federal considera necessária tornar compatível a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se baseia a ordem econômica. Portanto, é proibida a troca de informações entre varejistas e empresas especializadas em banco de dados, exceto em caso de interesse público comprovado. Agora vamos nos dedicar ao tópico dos direitos humanos. O livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e do exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Os direitos humanos são formados de princípios e regras que têm como objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana. Já os direitos da personalidade são aqueles que se referem à promoção da pessoa na defesa de sua essencialidade e dignidade, o que representa a proteção da esfera pessoal do indivíduo em suas relações interpessoais. No direito brasileiro, a proteção à personalidade funciona como amparo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos da personalidade estão dispostos no Código Civil e sua interpretação se fundamenta nos comandos constitucionais. A pessoa é o ente dotado de personalidade e, como tal, ela é apta a possuir direitos e deveres na ordem jurídica. A dignidade da pessoa humana é um elemento fundamental que ampara as cláusulas gerais dos direitos de personalidade. A dignidade da pessoa humana abrange o direito a uma existência digna, que vai do direito à integridade física e psíquica ao direito às condições mínimas necessárias a uma existência justa à natureza humana. Agora vamos falar um pouco da sociedade e seu desenvolvimento. A sociedade pode ser considerada como o círculo social mais amplo ao qual somos expostos. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos da República Brasileira. A cidadania, por sua vez, designa o exercício dos direitos políticos dentro de um determinado Estado. Os indivíduos só se tornam verdadeiramente cidadãos quando a sua participação na vida em sociedade for efetivada, quando existe o cuidado consciente de seus direitos, bem como quando exercer seus deveres em prol do desenvolvimento social. Vale destacar que a cidadania é o fundamento da nossa República pelo artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal.
Cada vez mais se busca ampliar a abrangência da cidadania. É importante que a ideia de que o exercício da cidadania vá muito além do ato de delegar poder sobre decisões políticas aos representantes eleitos. Os verdadeiros cidadãos cobram atitudes de seus representantes e participam de forma ativa dos processos de natureza política, social e econômica, que se desenrolam em vários níveis estatais. Tudo certo por aqui? Na nossa próxima aula, iniciaremos o estudo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Até lá!